A filha do meu irmão bateu à minha porta com uma mala. Papai disse para vir se algo acontecesse. Ela tinha os olhos dele. Foi a primeira coisa que eu pensei quando abri a porta e vi aquela menina. Porque era uma menina. Não podia ter mais do que 11, 12 anos. Parada no corredor do meu prédio em Filadélfia, com uma mala de rodinhas cor-de-rosa, uma mochila de escola nas costas e uma expressão que eu conhecia profundamente, porque era a mesma expressão que eu via no espelho toda manhã. Os olhos de Alexander. Meus olhos. Os olhos do nosso pai. Castanho escuros, ligeiramente caídos nos cantos, com aquela intensidade silenciosa que as pessoas sempre confundiam com arrogância, mas que, na verdade, era apenas a forma como os homens da família Vaughn observavam o mundo, de dentro para fora, processando tudo antes de reagir. "Você é o tio Owen?" ela perguntou. "Sim. Eu sou a Maisie, filha do Alexander." Eu sabia quem ela era. Não porque alguém me contasse. Ninguém me contava nada sobre meu irmão havia 12 anos. Mas porque a minha mãe, antes de morrer, deixou escapar numa das últimas conversas que tivemos que Alexander tinha tido uma filha. "Uma menininha", ela disse, com aquele tom de quem está compartilhando um segredo que não deveria compartilhar. Ele chamou de Maisie, como a avó. E eu senti algo na hora. Não sei se foi ciúme, ou saudade, ou raiva, ou tudo ao mesmo tempo. Porque Maisie era o nome da nossa avó paterna, e dar esse nome a uma filha era o tipo de gesto sentimental que Alexander nunca faria, ou que eu achava que ele nunca faria, porque aparentemente eu não conhecia meu irmão tão bem quanto pensava. "Maisie, onde está o seu pai?" "No hospital." "Que hospital? O que aconteceu?" "O St. Michael's, em Toronto. Ele teve um..." Ela parou, procurando a palavra. "Uma coisa no cérebro. Um aneurisma." "Isso. Os médicos fizeram cirurgia, mas ele está dormindo. Dormindo faz 4 dias. E antes de dormir, ele me deu um papel com o seu endereço e disse que se alguma coisa acontecesse, eu tinha que vir aqui." Eu olhei para aquela menina, para a mala cor-de-rosa, para a mochila de escola, para os olhos do meu irmão no rosto de uma criança que eu nunca tinha visto na vida. "Entra, Maisie." Ela entrou no meu apartamento, olhou ao redor com aquela avaliação rápida e impiedosa que só crianças conseguem fazer e disse: "Você não tem muita coisa aqui, né?" Ela estava certa. Eu não tinha muita coisa. Um sofá, uma TV, uma mesa de jantar que servia de mesa de trabalho e estantes com livros demais. Eu era professor de filosofia na Temple University e vivia como se filosofia fosse um voto de pobreza, o que, dado o meu salário, era praticamente verdade. "Senta, Maisie. Eu vou te fazer algo para comer. E depois você me conta tudo." Eu preciso voltar. Preciso falar sobre Alexander e sobre mim, sobre o que aconteceu há 12 anos, sobre o porquê de 2 irmãos gêmeos idênticos, 2 pessoas que compartilharam um útero, um quarto, uma infância inteira, chegarem ao ponto de não trocar uma única palavra por mais de uma década. Alexander e Owen Vaughn. Nascidos em 19 de novembro de 1987, em Providence, Rhode Island. Gêmeos idênticos, tão idênticos que nossa mãe, Charlotte, pintava a unha do pé direito de Alexander de vermelho quando éramos bebês para não nos confundir. Nosso pai, James, era professor de matemática numa escola secundária. Nossa mãe trabalhava meio período numa biblioteca. Classe média, vida tranquila, nada extraordinário. Ser gêmeo idêntico é uma experiência que pessoas que não são gêmeas nunca entendem completamente. Não é apenas ter alguém que se parece com você. É ter alguém que é um espelho ambulante, uma versão alternativa de você mesmo. Uma prova viva de que sua identidade não é tão única quanto você gostaria de acreditar. Cada vez que eu olhava para Alexander, eu via as minhas possibilidades. Quem eu poderia ser se tivesse feito escolhas diferentes, se tivesse girado à esquerda em vez de à direita nas encruzilhadas da vida. Quando crianças, éramos inseparáveis. O clichê dos gêmeos, terminávamos as frases um do outro. Tínhamos uma linguagem própria que nossos pais não entendiam. Sentíamos quando o outro estava triste ou doente mesmo à distância. Uma vez, quando tínhamos 8 anos, Alexander quebrou o pulso caindo de uma árvore, no quintal dos vizinhos, e eu, que estava dentro de casa assistindo TV, comecei a chorar no exato momento da queda sem saber por quê. Minha mãe contava essa história em todo jantar de família como se fosse prova de telepatia. Não era. Era apenas o tipo de conexão que se forma quando 2 pessoas passam 9 meses grudadas no escuro. A separação começou na adolescência, como acontece com a maioria dos gêmeos. Alexander era extrovertido, magnético, o tipo de pessoa que entrava numa festa e saía com 20 amigos novos.
Eu era o oposto. Introspectivo, calado, mais confortável com livros do que com pessoas. Ele jogava basquetebol, eu escrevia poesia. Ele namorava a garota mais popular da escola. Eu namorava a solidão com uma devoção quase monástica. A diferença fundamental entre nós, porém, não era de personalidade, era de ambição. Alexander queria o mundo. Literalmente. Ele queria dinheiro, sucesso, poder, reconhecimento, todas as coisas que a sociedade diz que um homem deveria querer. Ele estudou finanças na NYU, entrou no mercado financeiro em Nova York, subiu rápido, ganhou muito dinheiro muito jovem e se mudou para Toronto aos 26 para trabalhar numa firma de private equity que pagava obscenamente bem. Eu não sei o que eu queria. Acho que queria entender. Entender as coisas, as pessoas, os porquês. Estudei filosofia em Brown. A ironia de estudar numa Ivy League para ganhar salário de professor público não me escapa. Fiz mestrado, doutorado e acabei em Filadélfia ensinando ética e metafísica para alunos de 20 anos que queriam saber o sentido da vida, mas também queriam Wi-Fi no auditório. A divergência de caminhos era natural, saudável, até esperada. Dois gêmeos se diferenciando, encontrando identidades próprias. Nada de errado nisso. O problema foi o que aconteceu num Thanksgiving, 12 anos atrás. Thanksgiving de 2012, na casa dos nossos pais em Providence. Minha mãe tinha cozinhado por 2 dias. O peru estava perfeito, a torta de pumpkin estava perfeita, a mesa estava posta com a toalha boa e a louça da avó Maisie, e tudo deveria ter sido perfeito. Naquele ano, eu estava namorando uma mulher chamada Grace Thornton, professora de literatura comparada em Bryn Mawr, perto de Filadélfia. Inteligente, engraçada, bonita de um jeito descomplicado, cabelo curto, óculos redondos, um sorriso que aparecia fácil e ficava. Eu estava apaixonado por ela de um jeito que me assustava, porque eu não era o tipo de homem que se apaixonava assim. Eu era o tipo que analisava sentimentos como se fossem textos filosóficos, à distância, com rigor acadêmico, nunca se envolvendo demais. Grace era a primeira pessoa que tinha me feito largar a distância acadêmica e simplesmente sentir. Alexander veio sozinho para o Thanksgiving. Ele estava entre relacionamentos, algo frequente, porque Alexander tratava namoradas como investimentos. Alta expectativa de retorno, baixa tolerância para resultados abaixo do esperado. Ele chegou de Toronto no dia anterior, de terno, com um relógio que custava mais do que meu carro e aquele sorriso largo que sempre fazia minha mãe derreter. Grace veio comigo. Era a primeira vez que ela conhecia minha família e eu estava nervoso. O tipo de nervoso que se disfarça com humor seco e copos de vinho. O que significava que eu estava particularmente sarcástico e ligeiramente embriagado antes do jantar ser servido. O jantar correu bem, pelo menos a primeira metade. Meu pai fez a oração, minha mãe serviu o peru, todos fizeram aquele ritual de dizer pelo que eram gratos. Alexander disse que era grato pelo sucesso profissional. Eu disse que era grato pela Grace. Grace disse que era grata por ter sido convidada. Minha mãe chorou, porque minha mãe chorava em todos os Thanksgivings. O problema começou depois da sobremesa. Alexander e eu estávamos na cozinha, lavando pratos. Minha mãe insistia que os meninos lavassem a louça enquanto ela descansava, uma tradição que nunca questionamos. Grace estava na sala com meus pais, conversando. Ela é legal, Alexander disse, secando um prato. É. Bonita? É. Vocês estão juntos há quanto tempo? 6 meses. É sério? Sim. Ele ficou quieto por um momento. Secou outro prato. Depois, com aquele tom casual que ele usava quando queria dizer algo que não era nada casual. Ela sabe que você ganha 50 mil por ano? Eu parei de lavar. O que isso tem a ver? Tem a ver com realidade, Owen. Você é professor. Você vai ser professor para sempre. Você mora num apartamento que parece uma cela de monge. E essa mulher, que é inteligente e bonita, e provavelmente tem opções, está com você por quê, exatamente? Porque ela me ama. Alexander riu. Não um riso cruel. Ou pelo menos não intencionalmente cruel. Era o riso de alguém que acha genuinamente que sabe mais sobre o mundo do que a pessoa com quem está falando. Owen, pessoas não ficam com pessoas por amor. Ficam por segurança, por conveniência, por status, por medo de ficar sozinhas. Amor é o que a gente chama quando não quer admitir os motivos reais. Isso é a coisa mais cínica que eu já ouvi. E eu ensino Nietzsche. Não é cinismo, é experiência. Eu lido com dinheiro todo dia. Eu vejo o que as pessoas realmente valorizam quando as máscaras caem. E ninguém valoriza um professor de filosofia que ganha menos do que um gerente de Starbucks. Alexander, para.
Eu estou tentando te ajudar. Eu não quero ver você se machucar. Essa mulher vai ficar 1 ano, 2, e quando perceber que você nunca vai ter casa própria, nunca vai ter carro novo, nunca vai poder pagar uma viagem para a Europa, ela vai embora. Porque é assim que funciona. Você não conhece a Grace. Eu conheço pessoas. Você conhece investidores e corretores e gente que mede o valor humano em dólares. Você não conhece pessoas. A conversa poderia ter parado ali. Deveria ter parado ali. 2 irmãos discordando sobre a natureza humana. Algo que fazíamos desde os 15 anos, e depois seguindo em frente. Mas eu tinha bebido vinho demais, e Alexander tinha trazido à tona uma insegurança que eu carregava em silêncio. A de que eu não era suficiente, que minha vida modesta, minha carreira acadêmica, meu apartamento de monge, tudo isso me tornava menos homem, menos interessante, menos digno, e ouvir essa insegurança dita em voz alta pelo meu irmão gêmeo, pela pessoa que era literalmente uma versão alternativa de mim, era como olhar no espelho e ver o espelho balançar a cabeça em desaprovação. Você acha que é melhor do que eu disse. E a calma na minha voz era pior do que qualquer grito. Eu não disse isso. Não com essas palavras. Mas é o que você pensa. Sempre foi. Desde que a gente era adolescente. Você com os troféus de basquetebol e eu com os poemas. Você com as namoradas e eu com os livros. Você com Nova York e Toronto e os ternos caros, e eu com Filadélfia e os alunos que dormem na minha aula. Você olha para mim e vê um fracasso, Alexander. Admite. Owen, eu não... Admite. Ele me olhou, e eu vi nos olhos que eram idênticos aos meus. Algo que não era superioridade nem arrogância. Era algo pior. Era pena. Meu irmão tinha pena de mim. Pena genuína, compassiva, quase amorosa. E isso era insuportável. Porque eu podia lidar com desprezo, com rivalidade, com antagonismo. Mas pena? Pena de quem eu era, do que eu tinha escolhido, da vida que eu vivia? Isso eu não conseguia absorver. Eu acho que você merece mais, ele disse baixo. E me frustra que você não queira mais. Mais do quê? Mais dinheiro? Mais status? Mais coisas? Mais tudo, Owen. Mais ambição. Mais coragem. Mais vontade de lutar pelo que a vida pode dar. E se eu estiver satisfeito com o que a vida já me deu? Então eu acho que você está se conformando. Eu coloquei o pano de prato no balcão. Sequei as mãos. Olhei para o meu irmão gêmeo, a pessoa mais parecida comigo no planeta e ao mesmo tempo a mais diferente, e disse: eu não preciso da sua aprovação, e não preciso da sua pena. E se você não consegue respeitar as minhas escolhas, então eu acho que a gente não tem mais nada para conversar. Saí da cozinha. Peguei a Grace, peguei o casaco e saí da casa dos meus pais. Tenefs, carro. Grace perguntou o que tinha acontecido. Eu disse nada. Ela sabia que era mentira, mas não insistiu. Era uma das coisas que eu amava nela. Ela sabia quando o silêncio era necessário. Eu não falei com Alexander depois daquele dia. Ele ligou no dia seguinte. Eu não atendi. Ligou na semana seguinte. Não atendi. Mandou um e-mail em dezembro. Não respondi. Mandou outro em janeiro. Não respondi. Depois de uns 4 meses, ele parou de tentar. E o silêncio se instalou. Silêncio que durou 12 anos. Agora, de volta à minha cozinha em Filadélfia, com Maisie sentada na minha mesa de jantar-escritório, comendo um sanduíche de queijo grelhado que eu fiz com a habilidade culinária de um homem que vive sozinho há uma década. Ou seja, queimado de um lado e cru do outro. Maisie, como você veio de Toronto até aqui? De ônibus. De ônibus? Sozinha? Você tem quantos anos? 11. Você viajou de ônibus de Toronto até Filadélfia com 11 anos? O papai disse que eu era corajosa o bastante. Ele me deu dinheiro para a passagem e escreveu o endereço num papel. E disse que se eu ficasse com medo, era só lembrar que os Vaughn nunca ficam com medo. Eu quase sorri. Era exatamente o tipo de coisa que Alexander diria. E exatamente o tipo de coisa que meu pai dizia para nós quando éramos crianças. Os Vaughn nunca ficam com medo. Uma mentira familiar que era repetida com tanta convicção que quase virava verdade. E a sua mãe? Onde está a sua mãe? Maisie mastigou o sanduíche devagar. Eu não tenho mãe. Quer dizer, eu tenho. Mas ela não mora com a gente. Ela foi embora quando eu era pequena. O papai cuida de mim. Mais uma coisa que eu não sabia. Alexander criando uma filha sozinho. O mesmo Alexander que achava que eu era um fracasso por ganhar pouco. Ele estava em Toronto, num apartamento provavelmente caro, criando uma menina de 11 anos sem ajuda. A ironia era quase poética. Maisie, eu preciso ligar para o hospital. Você sabe o nome do médico do seu pai? Dr. Kaplan. Ele é legal.
Ele me deu um pirulito quando eu estava chorando. Eu peguei meu celular e liguei para o St. Michael's Hospital em Toronto. Levou 20 minutos de transferências e esperas até conseguir falar com alguém do departamento de neurocirurgia. A enfermeira que atendeu confirmou que Alexander Vaughan estava internado, em coma induzido após cirurgia de emergência para um aneurisma cerebral rompido. O prognóstico era incerto. Os próximos dias seriam críticos. Ele tem alguém listado como contato de emergência? Eu perguntei. Sim, Owen Vaughan. Meu nome. Depois de 12 anos de silêncio, meu irmão ainda me tinha como contato de emergência. A pessoa para quem ele mandaria a filha se algo acontecesse. O irmão que ele nunca conseguiu alcançar por telefone, mas que ele continuava considerando a última linha de defesa. Eu desliguei e olhei para Maisie, que tinha terminado o sanduíche, e estava examinando os livros na minha estante com a curiosidade destemida de uma criança. Tio Owen, por que você tem tantos livros e nenhuma TV grande? Porque eu gosto mais de ler do que de assistir. O papai tem uma TV enorme, mas ele quase nunca liga. Ele fica trabalhando no computador até tarde e depois dorme no sofá. Eu tapo ele com o cobertor quando ele dorme assim. Algo naquela imagem, uma menina de 11 anos cobrindo o pai adormecido no sofá, me atingiu com uma força que eu não esperava. Por que era tão familiar? Porque eu me lembrava de fazer exatamente isso com o nosso pai quando ele dormia na poltrona depois de corrigir provas de matemática. Alexander e eu nos revezávamos. Um trazia o cobertor, o outro apagava a luz. Uma rotina silenciosa de cuidado que nunca foi verbalizada, nunca foi reconhecida, simplesmente existia. Maisie, eu vou levar você de volta para Toronto. A gente vai ver o seu pai. Você vai vir comigo? Vou. Mas o papai disse que vocês não se falam. Ele te contou isso? Ele conta tudo pra mim. Ele diz que eu sou a melhor ouvinte do mundo. E o que ele te contou sobre mim? Maisie inclinou a cabeça. Um gesto que era tão Alexander que meu peito doeu. Ele disse que você é a pessoa mais inteligente que ele conhece. E que ele fez uma coisa muito estúpida muitos anos atrás, e você nunca perdoou. E que ele não te culpa por não perdoar, porque ele também não se perdoou. Eu fiquei em silêncio, por um longo tempo. 12 anos de raiva, 12 anos de orgulho ferido, 12 anos de silêncio deliberado, cultivado, protegido como se fosse algo precioso. E uma menina de 11 anos desmontando tudo em 2 frases. Nós voamos para Toronto na manhã seguinte. Eu comprei as passagens com o cartão de crédito e tentei não pensar no fato de que aquilo representava quase um mês de aluguel. Maisie dormiu no avião inteiro. A exaustão de viajar sozinha de ônibus de Toronto a Filadélfia, finalmente cobrando seu preço. Eu olhava para ela dormindo e via Alexander com 11 anos. Via a mim mesmo com 11 anos. Via uma criança que era feita da mesma matéria que eu e que, por causa de uma briga idiota, eu nunca tinha conhecido. Chegamos ao St. Michael's ao meio-dia. O hospital era grande e movimentado, com aquele cheiro universal de desinfetante e ansiedade que todos os hospitais do mundo compartilham. Na recepção da UTI de neurocirurgia, me identifiquei como irmão do paciente. A enfermeira, uma mulher jamaicana de sorriso gentil chamada Beverly, me olhou com atenção. Ah, você é o gêmeo. O Alexander mencionou você quando deu entrada. Antes da cirurgia, ele estava muito agitado, repetindo 2 coisas, Maisie e Owen. Nós presumimos que Owen era a esposa. É o irmão, eu disse. Bem, ele queria muito que você estivesse aqui. Ela nos levou até o quarto. UTI, 3º andar, leito 7. E lá estava ele. Meu irmão. Alexander Vaughan. O meu espelho. O meu oposto. O meu gêmeo. Ele estava magro. Mais magro do que eu lembrava. Embora 12 anos sem ver alguém torne qualquer comparação absurda. Barba por fazer. Cabelo mais curto do que ele costumava usar. Tubos, monitores, o bip constante que é o som mais solitário do mundo. Os olhos fechados. O rosto relaxado de um modo que Alexander nunca tinha quando acordado. Ele sempre estava tenso, sempre em movimento, sempre calculando. Agora, ele parecia em paz. E isso me aterrorizou, porque paz num leito de UTI não é tranquilidade, é ausência. Maisie soltou minha mão, foi até a cama, puxou uma cadeira e sentou ao lado do pai, como quem senta no lugar de sempre na mesa de jantar. Natural, automático. Ela pegou a mão dele e disse: Oi, papai. Eu trouxe o tio Owen. Ele é igualzinho a você, só que com mais livros e menos TV. Eu quase ri. Quase. Sentei do outro lado da cama. Olhei para o rosto do meu irmão, para o meu rosto no rosto dele, e tentei conciliar a última imagem que eu tinha dele, 12 anos atrás,
na cozinha dos nossos pais, com esta. O homem de terno caro e relógio suíço agora era um homem numa cama de hospital, com a filha de 11 anos segurando sua mão e o irmão que ele não via há mais de uma década sentado do outro lado sem saber o que dizer. Alexander, eu disse, baixo. Eu estou aqui. Nada. O bip continuou. Os monitores piscaram. O mundo continuou girando como se não soubesse que eu estava ali, tentando reparar 12 anos de orgulho idiota ao lado de uma cama de hospital. Alexander não acordou naquele dia. Nem no dia seguinte. Nem no dia depois. Eu me instalei em Toronto. Aluguei um Airbnb perto do hospital. Um estúdio minúsculo que fazia o meu apartamento de Filadélfia parecer um palácio. Maisie ficou comigo. Eu liguei para a escola dela, expliquei a situação, liguei para a minha universidade, pedi licença emergencial, liguei para a Grace. Sim, Grace. Nós nos casamos. 3 anos, depois daquele Thanksgiving, num cartório em Filadélfia, sem festa, sem convidados, sem peru. Só nós dois, uma juíza, e a convicção de que Alexander estava errado sobre tudo. Grace não me deixou por causa do meu salário. Não me deixou por causa do apartamento de monge. Não me deixou nunca. 8 anos de casamento e ela continuava ali, lendo ao meu lado no sofá, corrigindo provas na mesa da cozinha, me chamando de filósofo pretensioso com um carinho que transformava o insulto em declaração de amor. Vai, Grace disse quando liguei para contar. Fica o tempo que precisar. Eu cuido de tudo aqui. Eu te amo. Eu sei. Agora vai cuidar do seu irmão. Nos dias que se seguiram, enquanto Alexander permanecia em coma, eu fiz algo que deveria ter feito há muito tempo. Eu conheci a vida dele. Maisie era minha guia. Ela me levou ao apartamento de Alexander, não em Yorkville ou em algum bairro rico, como eu esperava, mas em Leslieville, num prédio modesto, num apartamento de 2 quartos que era surpreendentemente parecido com o meu. Livros, poucos móveis. A TV enorme que Maisie mencionou, sim, mas coberta de uma camada de poeira que sugeria que ninguém ligava há semanas. O papai não liga mais a TV desde que a gente parou de assistir filmes juntos nos sábados, Maisie explicou. Ele anda muito cansado. Trabalha demais. Ele ainda trabalha em finanças? Não, ele é professor. Eu parei no meio da sala. Professor? De matemática. Numa escola aqui perto. Ele diz que paga mal, mas que é o trabalho mais importante do mundo. Eu senti como se o chão tivesse inclinado. Alexander, professor de matemática. O homem que me criticou por ser professor. O homem que achava que ambição significava dinheiro e que conformismo significava sala de aula. Esse homem estava dando aula de matemática numa escola em Toronto. Desde quando? Desde que eu me lembro. A gente sempre viveu assim. Eu, ele e os livros. Eu olhei ao redor. Vi a estante dele. Não finanças, não mercado, não investimentos. Matemática, sim, mas também filosofia. Eu reconheci lombadas. Eu reconheci títulos. Sêneca, Marco Aurélio, Kierkegaard, Camus. Os livros que eu lia. Os livros que ele ridicularizava quando éramos jovens. Estavam ali, lidos, sublinhados, com marcadores de página. Numa prateleira mais baixa, eu encontrei algo que me fez sentar no sofá e ficar olhando por um longo tempo sem conseguir me mover. Eram cadernos. Cadernos com datas. 1 por ano. 12 cadernos. Abri o primeiro, datado de 2013. O ano seguinte ao nosso rompimento. Era um diário. Não exatamente um diário convencional. Era mais como cartas. Cartas endereçadas a mim. Owen. 14 de janeiro de 2013. Eu liguei de novo hoje. Você não atendeu. Eu sei que não vai atender. Eu não atenderia se fosse você. Eu disse coisas horríveis na cozinha da mãe. Coisas que eu não acredito de verdade, mas que saíram da minha boca porque eu sou arrogante e inseguro e fico com medo quando vejo alguém que é genuinamente feliz com pouco. Porque isso me obriga a questionar por que eu preciso de tanto. Owen. 3 de março de 2013. A Grace te faz feliz? Eu espero que sim. Eu espero que eu estivesse errado sobre tudo. Eu geralmente estou errado sobre as coisas que importam. Sobre números, eu sou bom. Sobre pessoas, eu sou um desastre. Owen. 17 de setembro de 2014. Eu pedi demissão da firma hoje. Eu sei que você não vai acreditar, mas eu pedi. Não aguento mais. Não aguento mais fingir que me importo com rendimentos e margens e portfólios. Eu acordo de manhã e não quero levantar. Eu olho para a minha conta bancária e vejo números que deveriam me fazer feliz e não fazem. Eu acho que eu quebrei, Owen. Eu acho que algo dentro de mim parou de funcionar e eu não sei consertar.
Eu li os 12 cadernos naquela noite, depois que Maisie dormiu. Li sentado no sofá do meu irmão, com uma caneca de chá que esfriou e eu não notei, enquanto do lado de fora Toronto dormia e os carros passavam na rua com aquele ruído branco de cidade que nunca para. Os cadernos contavam uma história que eu não conhecia. A história de um homem que passou 12 anos se desconstruindo, tijolo por tijolo, até encontrar, debaixo de toda a ambição e arrogância e medo, a pessoa que ele realmente era. Alexander pediu demissão da firma de private equity em 2014. Usou as economias para voltar a estudar. Fez licenciatura em educação, especializou-se em matemática para ensino médio. Começou a dar aula em 2016, numa escola pública em Scarborough, um dos bairros mais complicados de Toronto. O salário era uma fração do que ganhava antes. Ele vendeu o apartamento caro, o carro caro, o relógio caro. Comprou roupas normais, aprendeu a cozinhar, aprendeu a viver com pouco. Nos cadernos, ele descrevia os alunos, com detalhe, com carinho, com aquela atenção que eu pensava que ele não possuía. Escrevia sobre um garoto chamado Darius, que odiava matemática, até Alexander mostrar para ele como álgebra era usada no design de videogames. Sobre uma menina chamada Priya, que era brilhante mas invisível, e que Alexander indicou para uma bolsa que mudou a vida dela. Sobre um aluno chamado Marcos, que estava sendo abusado em casa, e que Alexander percebeu porque notou marcas no braço dele durante uma prova, e ligou para os serviços sociais naquele mesmo dia. Ele era bom. Alexander era bom no que fazia. Não bom como em competente, bom como em transformava vidas. O mesmo homem que me disse que ninguém valoriza um professor estava, há anos, sendo exatamente o professor que ele achava que não valia nada. E em 2017, surgiu Maisie. Os cadernos não detalhavam as circunstâncias. Apenas mencionavam que a mãe, uma mulher chamada Ingrid, tinha ido embora poucos meses depois do nascimento e que Alexander decidiu criar a filha sozinho. Eu podia contratar babás e au pairs e resolver com dinheiro, ele escreveu. Mas eu aprendi com você, Owen. Mesmo que você não saiba, que presença vale mais do que provisão. Que estar ali é mais importante do que pagar alguém para estar ali. Comigo. Ele aprendeu comigo. A última entrada do último caderno era de 3 semanas antes do aneurisma. Owen, 28 de setembro de 2024. Faz 12 anos. 12 anos e eu ainda penso em você todos os dias. Não de um jeito dramático. Não, fico chorando nem olhando fotos. Mas você está lá, sempre, como um ruído de fundo, como o barulho do mar quando você mora perto da praia e não percebe mais, mas sentiria falta se parasse. Eu queria te ligar. Eu quero te ligar todo dia. Mas eu tenho medo. Medo de que você não atenda. Medo de que atenda e diga que não quer falar. Medo de que a distância tenha se tornado permanente, que o silêncio tenha virado muro, que eu tenha perdido a única pessoa que realmente me conhecia. A Maisie. Me perguntou ontem por que ela não tem tio. Todas as amigas dela têm tios, tias, primos. Ela tem... ninguém. Só eu. E eu olhei para ela e pensei, essa menina merece mais. Merece a família que eu destruí por orgulho e estupidez. Se alguma coisa me acontecer, eu quero que ela vá para você. Porque você, Owen, é o melhor homem que eu conheço. Sempre foi. Eu só era idiota demais para dizer isso em voz alta. Eu fechei o caderno. Olhei para o teto do apartamento do meu irmão. E chorei. Chorei de raiva. De mim mesmo, não dele. Porque eu passei 12 anos alimentando um ressentimento que estava baseado numa versão de Alexander que já não existia há muito tempo. Eu congelei meu irmão no momento da pior coisa que ele me disse e me recusei a considerar a possibilidade de que ele pudesse mudar. Que ele pudesse crescer, aprender, se transformar. Eu, o filósofo, o homem que ensinava a ética e a capacidade humana de evolução moral, fui incapaz de aplicar essas ideias à pessoa mais próxima de mim. Chorei de saudade. 12 anos de saudade que eu tinha disfarçado de indiferença. 12 anos de aniversários gêmeos que eu celebrava sozinho, fingindo que não importava, bebendo uma cerveja e evitando olhar para o calendário. 12 natais sem o meu espelho. 12 anos sem ouvir a voz que era idêntica à minha dizer meu nome de um jeito que ninguém mais dizia. E chorei de medo. Porque Alexander estava num hospital a 20 minutos dali, em coma, com o cérebro danificado. E a possibilidade de que eu nunca tivesse a chance de dizer eu te perdoo, eu te amo, eu fui um idiota igual a você, era real demais. No 6º dia, Alexander acordou. Eu estava no quarto, lendo para Maisie. Ela tinha me pedido para ler em voz alta e eu estava lendo A Wrinkle in Time, porque era o único livro infantil que eu encontrei no apartamento dele. Beverly, a enfermeira,
Entrou para checar os monitores, e eu vi, pelo canto do olho, um movimento na cama. Os dedos de Alexander se mexeram, depois a mão, depois os olhos se abriram, devagar, como se as pálpebras pesassem toneladas. Papai! Maisie largou o livro e voou para a cama. Alexander olhou para a filha. O rosto dele se contorceu, não de dor, mas de emoção. Os lábios se moveram. A voz saiu rouca, destruída, quase inaudível. Maisie, você está bem? Estou bem, papai. O tio Owen cuidou de mim. Alexander virou a cabeça. Me viu. E nos olhos dele, nos meus olhos, eu vi tudo. Surpresa, medo, esperança, vergonha, amor. Tudo ao mesmo tempo. Tudo misturado, como cores que se fundem numa aquarela. Owen. Oi, Alexander. Você veio? A Maisie não me deu escolha. Ela apareceu na minha porta com uma mala cor-de-rosa e um sanduíche queimado de cada lado. Ele quase sorriu. A tentativa de sorriso se transformou numa careta de dor. A cabeça, provavelmente. E Beverly correu para ajustar a medicação. Calma, Alexander. Devagar. Você passou por uma cirurgia séria. Ele fechou os olhos por um momento. Quando abriu, estavam marejados. Owen, eu sinto muito. Eu também. Eu fui um idiota. Eu também. Você não foi. Fui sim. Você disse coisas horríveis e eu respondi com 12 anos de silêncio. Isso não é melhor. É pior, na verdade. Porque pelo menos você tentou consertar. Eu é que me recusei a deixar. Maisie olhava de um para o outro, tentando acompanhar uma conversa que era ao mesmo tempo simples e incompreensivelmente pesada. Vocês são igualzinhos, ela disse. É muito estranho. Alexander e eu olhamos para ela. Depois olhamos um para o outro. E rimos. Um riso fraco, partido, dolorido. Ele com dor de cabeça pós-cirúrgica e eu com dor de tudo o mais. Mas rimos. E o riso abriu algo que o silêncio tinha fechado. Como uma janela que finalmente cede, depois de anos emperrada. A recuperação de Alexander foi lenta. Semanas de hospital, meses de reabilitação. O aneurisma tinha causado danos. Pequenos déficits de memória, dificuldade com certas palavras, fadiga crônica. Ele não voltaria a ser exatamente quem era antes, mas estaria ali. Vivo, presente, imperfeito, mas inteiro. Eu fiquei em Toronto por 3 semanas. Grace veio na segunda semana, pegou um voo de Filadélfia, chegou com uma mala, 2 livros e aquele sorriso que Alexander, 12 anos atrás, disse que não duraria. Ela entrou no quarto do hospital, olhou para Alexander e disse: Prazer em revê-lo. Da última vez você disse que eu ia embora quando descobrisse que o Owen ganha pouco. Estou aqui há 8 anos. Ele continua ganhando pouco. E eu continuo aqui. Alexander olhou para ela por um momento. Depois olhou para mim. Eu gosto dela, ele disse. Eu sei. É por isso que eu casei com ela. Grace ficou 1 semana. Nessa semana, ela e Maisie se tornaram inseparáveis. Grace, que nunca teve filhos por escolha, algo que nós dois decidimos juntos, descobriu em Maisie a sobrinha que não sabia que queria. Elas liam juntas, desenhavam juntas, faziam listas de filmes para assistir. Grace ensinou Maisie a jogar xadrez. Maisie ensinou Grace a fazer TikTok. O intercâmbio cultural entre uma professora de literatura de 42 anos e uma menina de 11 era bizarramente equilibrado. Na 3ª semana, antes de eu voltar para Filadélfia, Alexander e eu tivemos a conversa. Ele estava sentado na cama do hospital, já mais forte, comendo gelatina com uma expressão de profunda insatisfação culinária. Maisie estava com Grace na cafeteria. Estávamos sozinhos. Eu li os cadernos, eu disse, sem rodeios, sem preâmbulo. Alexander parou de comer. A colher de gelatina ficou suspensa no ar. Todos? Todos os 12. Ele colocou a gelatina na mesinha. Olhou para as mãos. As mesmas mãos que as minhas. Mesmos dedos, mesmas linhas, mesmas unhas. Eu nunca tive coragem de mandar, ele disse. Eu escrevia e pensava, amanhã eu mando. E amanhã virava semana e semana virava mês. E mês virava ano. Alexander, você virou professor. Eu sei. Irônico, né? Por que você nunca me contou? Porque eu tinha vergonha. Passei anos dizendo que ser professor era medíocre e depois virei exatamente isso. Como eu ia te ligar e dizer, Hey Owen, lembra quando eu disse que ninguém valoriza um professor? Pois é, eu sou um agora. E você tinha razão sobre tudo? Eu teria adorado ouvir isso. Eu sei. Mas o orgulho é uma coisa horrível, Owen. Ele come você por dentro. E você acha que está se protegendo, mas está só se corroendo. Eu sei. Eu também tenho orgulho. Você tem mais orgulho do que eu. Eu pelo menos tentei ligar.
Eu ri. Ele riu. E ali, naquele quarto de hospital em Toronto, com o cheiro de desinfetante e gelatina de morango, dois irmãos gêmeos que passaram 12 anos separados por uma briga sobre dinheiro e valor e o significado de uma vida bem vivida, finalmente se olharam e viram a mesma coisa. Dois homens que eram mais parecidos do que jamais admitiram, que erraram de maneiras diferentes, mas equivalentes, e que tinham perdido uma década de fraternidade por causa de palavras ditas numa cozinha num dia de Thanksgiving. A mãe estaria furiosa com a gente, Alexander disse. A mãe ficaria furiosa e depois choraria e depois faria peru para todo mundo. Eu sinto falta dela. Eu também. E eu senti falta de você, todos os dias, cada dia dos 12 anos. Eu também, Alexander. Eu também. Isso foi há 4 meses. Alexander se recuperou. Voltou a dar aula, meio período por enquanto, porque ainda se cansa rápido. Maisie voltou à escola, ao balé, a vida normal de uma menina de 11 anos que agora tem uma tia Grace, que manda livros pelo correio, e um tio Owen, que liga toda noite para ajudar com a lição de matemática. O que é irônico, porque eu sou o filósofo e ele é o matemático. Mas Maisie diz que eu explico melhor. É porque o papai fica impaciente quando eu não entendo de primeira, ela disse. Você não. Você explica de um jeito que faz parecer que eu vou entender eventualmente, mesmo que demore. Eu vou a Toronto uma vez por mês. Alexander vem a Filadélfia a cada 2 meses. Grace e Maisie se comunicam por vídeo quase diariamente. Eu entro na sala e as duas estão rindo de alguma coisa que eu não entendo e nem quero entender. No último mês, Alexander veio para o Thanksgiving. O primeiro em 12 anos. Não em Providence. Nossos pais já se foram. Mas em Filadélfia, na minha casa. Grace cozinhou o peru. Maisie fez a torta de pumpkin, com supervisão, porque da última vez que ela tentou sozinha, o forno quase pegou fogo. Eu coloquei a toalha boa na mesa. Alexander trouxe vinho que custava mais do que eu gasto em comida numa semana, porque ele pode ter virado professor, mas o gosto caro não desapareceu completamente. Na hora de dizer pelo que éramos gratos, Maisie foi primeira. Eu sou grata pelo papai ter acordado e pelo tio Owen ter aberto a porta. Alexander foi o segundo. Ele olhou para mim do outro lado da mesa. Os meus olhos nos olhos dele, o meu rosto no rosto dele, o meu espelho, e disse: Eu sou grato por ter um irmão que é teimoso o bastante para não falar comigo por 12 anos, mas generoso o bastante para pegar um avião no dia seguinte quando eu precisei. Grace foi a terceira. Eu sou grata por finalmente ter uma cunhado e uma sobrinha. E por ter provado que você estava errado naquela cozinha em Providence, Alexander. Alexander ergueu o copo. Touché. Eu fui o último. Olhei para aquela mesa, pequena, modesta, num apartamento que Alexander teria chamado de cela de monge 12 anos atrás. Olhei para a Grace, que ficou, para a Maisie, que veio, para o Alexander, que mudou. Eu sou grato, eu disse, por estar errado. Eu achei que o silêncio era a resposta certa. Achei que cortar alguém da minha vida era a forma mais digna de lidar com a dor. Mas eu estava errado. O silêncio não protege, ele amputa. E eu perdi 12 anos de irmão, 12 anos de sobrinha, 12 anos de uma pessoa que estava se tornando alguém que eu teria admirado, se eu tivesse dado a chance. Alexander me olhou. Obrigado por dar a chance agora. Os Vaughn nunca ficam com medo, Maisie disse com a boca cheia de torta. Nós rimos. Os 4 juntos, numa mesa apertada, num apartamento de monge, num Thanksgiving que não era perfeito, o peru estava seco, a torta estava torta, e o vinho caro não combinava com nada, mas que era real, inteiramente, barulhentamente, imperfeitamente real. E isso, eu finalmente entendi, era mais do que suficiente. Era tudo. Se eu pudesse dizer uma coisa para quem está lendo, liguem, mandem mensagem, batam na porta, façam o que for preciso para quebrar o silêncio antes que ele quebre vocês. Porque o orgulho é um companheiro confortável. Ele nunca discorda, nunca confronta, nunca exige que vocês mudem. Mas ele também nunca abraça, nunca perdoa, nunca aparece na porta com uma mala cor-de-rosa quando vocês mais precisam. Pessoas, sim, pessoas fazem isso. Deixem as pessoas entrarem, antes que seja tarde. Antes que um aneurisma, ou um acidente, ou simplesmente o tempo tome a decisão por vocês. Eu tive sorte. Alexander acordou. Maisie veio. A porta se abriu. Mas nem todo mundo tem uma segunda chance entregue de ônibus por uma menina de 11 anos. Não esperem pela segunda chance. Usem a primeira.